Desejo a você e a sua família mais uma vez as bênçãos do nosso Cristo. Como é bom poder aprender da palavra do Senhor, como é bom conhecer mais a nosso respeito através desse ensino, através da palavra de Deus, mostrando e expondo de fato a nossa consciência. Então, olha só como é tão profundo esse conhecimento, porque isso nos ajuda a efetuar as mudanças que a gente tanto quer. A gente sempre coloca a culpa a responsabilidade nas circunstâncias, em outras pessoas, em coisas, mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, de fato, Deus nos mostra e expõe de fato quem somos através da nossa consciência. Então você é um guerreiro, você é uma guerreira de Cristo e eu louvo a Deus porque você tem tido coragem para chegar até aqui. Então feche os seus olhos, como estamos falando da palavra de Deus que é eterna, feche os seus olhos e mais uma vez vamos falar com o nosso Senhor. Pai Santo e querido Deus, obrigado Jesus, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade de aprender da Tua Palavra, pelo privilégio de conhecer mais ao Senhor intimamente e também conhecer a nossa consciência, o nosso verdadeiro eu. É muito importante e proveitoso, Senhor, porque isso traz mudanças na maneira de pensar, falar e agir. Então, muito obrigado, Senhor, toda dádiva que diz e condiz a respeito da nossa consciência, nós estamos aprendendo que vem do Senhor, é um presente e precisamos conhecer muito bem esse presente que o Senhor nos tem dado. Então abençoa esse pai, essa mãe, essa criança, esse idoso, esse filho, essa filha que agora está acompanhando e com certeza estará mais fortalecido ou fortalecida nos caminhos do Senhor. Te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Nossa mãozinha, a gente não pode se esquecer da nossa mãozinha. Já conseguiu memorizar? De uma forma muito didática, eu tenho sempre trazido aqui a respeito da nossa querida mãozinha. São 5 elementos cruciais para que a gente possa conhecer e dar andamento nesse estudo a respeito da consciência. Então a nossa mãozinha, o nosso Olemp está aí na sua tela. Você deve ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, memorizar a palavra, meditar a palavra e, por fim, praticar a palavra de Deus. E isso tudo vai te ajudar a quê? Vai te ajudar nesse processo, nesse esforço, nessa caminhada de conhecer profundamente a sua consciência. O nosso versículo está lá em Atos 24, versículo 16. Por isso também fazemos o quê? Nos esforçamos por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Até aqui, resumindo, você já aprendeu a respeito e algumas características de uma boa consciência. Você entendeu, está entendendo que a consciência é uma dádiva de Deus, é um presente dado por Deus para nós. Então você já aprendeu aí a respeito e algumas características da boa consciência. Você também já aprendeu que a consciência, ela passa por alguns processos e a gente entende que tem pessoas que têm a consciência fraca. E diante disso também já foi apresentado algumas características de uma consciência fraca. Eu não poderia entrar nesse assunto de agora, a consciência forte, sem antes estabelecer um elo muito importante e prático para que você entenda que é necessário ajudar as pessoas que têm consciência fraca. Então você aprendeu sobre esse elo no nosso último estudo e agora nós vamos entrar num assunto que talvez você estava desejando aí, querendo muito, que é a respeito da consciência forte. Porque algumas pessoas elas dizem: olha, pastor, eu tenho uma consciência forte, eu faço parte aí do grupo da elite, daqueles que têm a consciência forte, mas você vai ser confrontado e confrontada pela palavra de Deus, e aí Deus vai dizer na palavra se realmente você tem ou não uma consciência forte. Então vamos lá, algumas características da consciência forte. A primeira delas eu quero trazer aqui de maneira muito light, muito objetiva, é o conhecimento espiritual. Então você que está aí no grupo da elite, se é assim pode se dizer, dos que têm a consciência forte, você tem de fato conhecimento espiritual? Porque o conhecimento espiritual ele está atrelado a quê? Ao conhecimento da palavra de Deus. Então não adianta entender ou saber algumas coisas do universo espiritualista, como muitos até afirmam ter. É muito importante, já que o nosso parâmetro, a bússola que temos é a palavra de Deus, é muito importante ter conhecimento da palavra de Deus. Em Atos, no capítulo 10, a Bíblia diz: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Olha só que coisa interessante. Estando com fome,
Ele quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. Olha o que Pedro fala: de modo nenhum, Senhor. Ele tinha o entendimento de que Deus estava falando com ele e que ele jamais comeria aquelas coisas que estavam sendo apresentadas para ele, depois de todo o tratamento, depois de cozinhar, fazer todo o processo higiênico para comer aquilo ali que estava sendo orientado por Deus. Tudo isso para provar a consciência de Pedro. Olha a resposta dele: porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. A Bíblia diz que segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Olha só, Pedro estava diante de uma situação, ainda estava no processo de amadurecimento nessa caminhada evangelística, de cumprir o seu propósito como pescador de homem, aquele processo de transformação que Pedro precisava experimentar, mas ele diz: jamais comi coisa alguma comum e imunda. Só que Deus estava provando-lhe a consciência e dizendo: o que Deus purificou, não consideres comum. Guarde isso, porque isso é muito importante para estabelecer aquilo que a gente até já deu aqui algumas alfinetadas a respeito de comida, que pode, que não pode, algumas pessoas brigam por conta disso, mas é muito importante entender que esse conhecimento espiritual, esse conhecimento da palavra de Deus, mostrando que todas as coisas são para Ele, por meio dEle, tudo para a glória de Deus, aquilo que Deus purifica, nenhum homem pode contaminar. Então guarde muito bem isso, porque isso faz parte de uma característica de uma consciência forte. É esse conhecimento espiritual. Uma segunda característica que parece semelhante, é muito parecida, envolve o discernimento espiritual. Conhecimento e discernimento. Muito parecido, mas envolve outras questões dentro do discernimento. Por quê? Porque nessa característica da consciência forte, o discernimento ele vai exercitar as suas faculdades espirituais. É por isso que a gente está sempre falando aqui, olha, é uma questão de prática, de treinamento, de envolvimento. Você vai decidir o quanto você quer crescer. Não adianta apenas saber das coisas, ter conhecimento das coisas de Deus, se não tem o discernimento. Estão conseguindo captar a ideia? Por exemplo, muitas pessoas têm conhecimento e já leram a Bíblia várias e várias vezes, mas são pessoas crianças ainda, porque estão brigando por besteira, estão comentando coisas que não se devem, não são pertinentes. Por quê? Ela tem até conhecimento, mas ela não tem discernimento. E o discernimento ele só vem com a prática, com o exercício das faculdades espirituais. Em João, no capítulo 7, a palavra de Deus nos diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, olha só, mais uma vez, a questão do exercício, porque Jesus ele estava sendo muito provado. Se era de Deus, se era do diabo, as coisas que Jesus fazia, mesmo os milagres, algumas pessoas até chegaram a apontar e dizer que era do diabo, porque elas não tinham discernimento espiritual. Elas conheciam, como os escribas, os fariseus, eles tinham conhecimento da lei, mas eles não tinham a capacidade de discernir que o Cristo, o Deus vivo, estava diante deles. Então é muito importante essa questão de discernimento, porque isso vai afetar diretamente a ideia de que você faz parte daquele grupo de pessoas que tem a consciência forte ou fraca. Uma terceira característica importante da consciência forte é a alegria da liberdade em Cristo. Ou seja, tudo o que Deus nos proporciona de maneira rica para a nossa alegria, para o nosso gozo, que algumas pessoas estão confundindo, achando que são fortes na consciência, dizendo, porque agora eu saí da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo, e acham que pode fazer o que podem. Olha aí mais uma vez atrelado ao conhecimento e ao discernimento.
Não é porque você tem a liberdade que você vai fazer tudo o que você quer fazer. Até porque a Bíblia também nos ensina que eu posso fazer todas as coisas, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, a consciência forte, uma característica da consciência forte, é a alegria da liberdade em Cristo. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, o apóstolo Paulo escrevendo para o jovem Timóteo, estava aí no processo de aprendizagem, era um jovem pastor, e Paulo estava doutrinando ele, ensinando ele na palavra. A Bíblia diz assim: exorta aos ricos do presente século, o quê? Que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento ou para a nossa alegria, para o nosso gozo. Então, olha só, a alegria e a liberdade em Deus, que nos tem dado sustento e com que nos vestir, com que nos cobrir. Aí a gente tem o discernimento e a alegria dessa liberdade em Cristo, para poder desfrutar através de uma consciência fortalecida. Alegria e liberdade em Cristo caracteriza uma consciência forte. A quarta característica de uma consciência forte é que ela é tolerante. Isso mesmo. Uma característica de uma consciência forte é que ela é tolerante com relação às diferenças em outras pessoas. Ela não, ao contrário da consciência fraca, uma consciência forte, por ser tolerante, ela não se ofende com facilidade e nem se entristece com facilidade. Também aqui eu preciso abrir um parêntese. Você não vai tolerar o pecado. Não confunda tolerância com liberdade para as pessoas fazerem o que querem com você. Não é isso. Tem até algo que eu quero trazer em formato também de estudo de vida. Eu já apresentei até na Igreja Batista Esperança a respeito dos limites, o estudo sobre limites. As pessoas confundem muito que ser crente é ser abobalhado, é permitir que as coisas aconteçam de qualquer forma, mas a Bíblia nos ensina sobre os limites. Então ore aí, porque eu quero trazer também em formato assim de vídeo, em meio à pandemia. Muitas pessoas não tiveram acesso quando foi apresentado na igreja, nas quartas-feiras, no ano retrasado, se não me engano, nos cultos de oração. Então, logo, quem sabe aí o estudo sobre limites. Então, não confunda essa ideia de tolerar com aceitar todo tipo de coisa. Algumas pessoas até acham interessante e dizem assim, ó, poxa, você não se ofende, você não se entristece com nada e tudo. É porque quando a gente aprende a tolerar determinadas coisas, a gente sabe lidar com isso. E isso caracteriza uma consciência forte. Então, não, a pessoa que tem a consciência forte, pelo fato de tolerar determinadas coisas, ela não vai se ofender e nem se entristecer de maneira muito fácil. A gente já falou disso, de um paradoxo lá, a respeito da consciência fraca. Uma outra característica dentro das características de uma consciência forte é a questão de acolher. A gente não pode se afastar daquele que tem consciência fraca. A gente tem que acolher desde que ele permita ser acolhido. Porque senão fica uma ideia de que eu tenho que acolher aquele que é mais fraco, como a gente já leu e vai ler de novo na palavra do Senhor, e eu tenho que sair acolhendo qualquer pessoa. Às vezes Deus está até tirando uma pessoa das nossas vidas e a gente quer acolher, quer trazer a pessoa para perto e acaba sofrendo. O princípio de uma consciência forte é que ela é acolhedora desde que o fraco se permita a isso. Claro que o forte tem que ter todo um jeito, todo um discernimento para se aproximar dessa pessoa. Até porque nós vimos em Romanos, no capítulo 14, o que a palavra de Deus diz: acolhei ao que é fraco na fé. E diz mais, não porém para discutir opiniões. E o capítulo 15 nós vimos também, portanto, acolhei-vos, olha só, uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então nós temos um padrão, o padrão é Cristo. Repare que Cristo não saiu arrastando as pessoas para seguir a Ele. Cristo não pegou pelo braço um, não pegou pelo braço o outro. Cristo não fez isso. O acolhimento de Cristo, através dos seus ensinamentos, foi que a mensagem foi pregada, os milagres foram feitos, e mesmo assim a Bíblia fala que tinha uma multidão que seguia Ele, mas que em determinado momento já deixavam de seguir até muitos dos seus discípulos. Então, muito cuidado com essa questão de acolher, para você não tentar agarrar todo mundo e acabar sofrendo com relação a isso. Então, a palavra do Senhor nos diz isso. E quando o fraco se permite ser acolhido, você que é forte, você não deve discutir. Você pode até debater princípios. O debate é saudável, desde que se respeite a posição e a opinião do outro.
o debate é aceitável. Repare, não é para discutir questões, mas debater é saudável. Eu tenho as minhas opiniões, eu tenho as minhas razões, os meus motivos. E quero e exijo respeito por conta disso. E eu sei que você também. E assim a gente vai crescendo. A consciência forte, ela não fica de mal porque o outro pensa diferente. Não é assim que funciona. A gente pode até debater também a doutrina bíblica. Tem pontos na palavra de Deus que não foram revelados para nós. Tem pontos que a gente entende no estudo mais aprofundado teológico, são chamados os pontos de inferência. O que significa isso? Aquilo que a Bíblia não mostra com clareza, a gente tem que ter o cuidado até para supor aquilo que Deus está falando. Eu prefiro não supor nada, eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia revela de maneira clara. Até porque a própria palavra diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Mas isso tem que ser muito bem respeitado. Então, nessa questão de acolhimento, você não pode discutir, né? Não precisa brigar, você precisa ser muito cuidadoso nas áreas de gosto, costumes, preferências. A minha preferência musical, ela é diferente da sua preferência musical. O meu estilo de roupa é diferente do seu estilo de roupa. Então a gente não pode discutir, pode até debater por conta de opiniões nas chamadas questões neutras. Eu tenho muitos pensamentos a respeito de gosto musical e de música. A gente pode sentar para debater e eu vou respeitar a sua opinião e você vai respeitar a minha. Mas a gente não pode brigar por conta dessas coisas. Eu gosto muito de chocolate. O meu favorito daquela caixa da Garoto, sem fazer nenhuma propaganda aqui já fazendo, é o de banana. É o mais preterido da caixa, só vem um. Mas eu sei que uma parcela pequena gosta desse chocolate também. E quando tem essa caixa, vai logo procurar ele. Mas nem todo mundo gosta desse chocolate. E a gente começa a se respeitar por conta desses gostos. Então a Bíblia diz que a gente não deve desprezar o fraco, o cristão forte ele não deve desprezar o cristão que é fraco. Olha só Romanos 14, o que nos faz lembrar aquilo que aconteceu na visão de Pedro, lá em Atos, que foi lido logo no comecinho. Quem come não despreze o que não come, e o que não come, olha só, não julgue o que come. Por quê? Porque Deus o acolheu. Então, o cristão fraco, ele também não deve julgar ou condenar o cristão forte. É uma via de mão dupla, porque já que estamos falando de consciência, já falamos da consciência fraca, estamos falando da consciência forte, o forte não deve julgar o fraco porque não come, e o fraco não deve julgar o forte porque come determinado tipo de alimento, ainda que Deus tenha abençoado. Então, muito cuidado com isso. É importante também lembrar que dentro desse contexto de uma consciência forte, olha a questão da nossa liberdade, não cause deslize do fraco, não seja pedra de tropeço para o fraco. Por quê? Porque a sua liberdade, por ser e entender a consciência forte, você pode motivar um cristão fraco a ir contra a sua própria consciência. Então, aquilo que a gente até já falou um pouco, eu gosto muito de acarajé. E quando eu como acarajé, claro, sem camarão, por conta da alergia, isso vai me fazer mal? Não importa o que a baiana fez, o que o vendedor fez, desde que respeite toda a questão sanitária e seja bom para o consumo, o que é que eu faço? Eu oro a Deus e eu como. Agora não é porque eu faço isso que eu vou lhe induzir a fazer a mesma coisa se você não tem liberdade ou consciência para fazer. Não, pastor, eu não como, porque eu acredito que a acarajé tem toda aquela espiritualidade, bolinho do capeta, foi consagrado, eu não como. O que é que eu faço? Eu respeito você. Eu não vou ficar comendo acarajé na sua frente, pirraçando, provocando tá uma delícia, porque eu sou... Não posso fazer isso, porque até no fato de eu fazer isso está errado. Se eu fizer isso, está errado. Então repare como discernimento, conhecimento, não discutir, mas debater é muito importante para que haja uma unidade no mesmo propósito. É muito importante isso para você não colocar em tropeço aquele que tem a consciência fraca. A Bíblia diz, não nos julguemos mais uns aos outros. Olha só, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes o quê? Tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então não cause o deslize do teu irmão, não seja pedra de tropeço para o teu irmão. A gente tem exortação na palavra de Deus. Portanto, Romanos 15, cada um, olha só, faça de forma que seja agradável ao próximo no que é bom para a edificação. Se o que eu faço não edifica o meu irmão, eu posso ter a consciência mais forte do mundo, não vai adiantar nada. Tudo o que eu fizer tem que ser para promover a edificação, principalmente daquele que tem a consciência mais fraca, para que ela seja fortalecida.
Então busque sempre as coisas que trazem paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros. Palavra do Senhor mais uma vez, Romanos 14, 19. Assim, pois, fazemos o quê? Olha o que a Bíblia diz: seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros, e isso para fortalecer uns aos outros. Então, é muito importante lembrar que você deve usar as suas convicções para ajudar e não prejudicar o irmão mais fraco. Muito cuidado. Olha outra exortação importante que temos dentro desse contexto na palavra do Senhor. Romanos 14 ainda. A fé que você tem, olha só, você tem para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então repare, é uma particularidade sua com Deus, não use da sua liberdade para colocar em tropeço aquele que você ama. Busque sempre as coisas que trazem paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros. E receba, como a Bíblia ensina, receba o seu irmão mais fraco. Assim, pois, Romanos 14, seguimos as coisas da paz, olha só, e também as da edificação uns para com os outros, o fortalecimento, porque Cristo nos acolheu. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. Agora, entenda uma coisa. É muito importante aquele que se julga ter a consciência forte, através do conhecimento, através do discernimento, da alegria na liberdade em Cristo. É muito importante avaliar biblicamente as áreas que causam um certo debate, as áreas que são duvidosas, as áreas que a Bíblia não se pronuncia de maneira muito clara. Por exemplo, você não vai encontrar na palavra do Senhor a proibição para determinadas práticas. Você não vai lá ver de maneira muito clara. Mas o que é que você faz? Por ter conhecimento, discernimento, alegria, liberdade no Senhor, julgar ter uma consciência forte, você tem que avaliar essas áreas e pensar o seguinte: isso que eu faço, a forma como eu falo, o que eu estou trazendo e me considero uma pessoa de consciência forte, isso é proveitoso? Você tem que ser confrontado diante dessa pergunta. Porque a Bíblia nos diz, e eu até já falei aqui, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Olha só, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, esse controle precisa, essa confrontação precisa acontecer. Você precisa fazer a seguinte pergunta também: é algo que me controla? Por exemplo, o que você faz e você faz porque você julga ser forte. Isso que você faz é algo que traz controle sobre a sua vida? Porque a mesma palavra do Senhor diz que todas as coisas me são lícitas, lá em 1 Coríntios 6, mas nem todas as coisas convêm. Olha só, me são lícitas, mas nem todas convêm. Não é não me convém, é não convém. Porque todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei o quê? Dominar por nenhuma delas. Uma outra pergunta que você deve fazer, que confronta aquele que diz ter a consciência forte: é um tropeço para mim mesmo? Porque a palavra do Senhor diz em Mateus 18, se a tua mão ou o teu pé faz tropeçar, o que é que você deve fazer? Corta-o e lança-o diante de ti. Porque melhor entrar na vida manco, aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e serem lançados no fogo do inferno. Causa tropeço? Uma outra pergunta importante para você que tem consciência forte: é um tropeço para outras pessoas o que eu estou fazendo, mesmo entendendo que não tem nenhum problema para mim e para Deus? O que eu faço é um tropeço para outras pessoas? A palavra do Senhor diz: não nos julguemos mais uns aos outros. Já lemos isso. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes em tropeço ou escândalo o vosso irmão. O que eu faço, o que eu penso, a minha maneira de agir, isso traz edificação para outras pessoas? Romanos 14, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros, para o fortalecimento do irmão. O que eu faço glorifica a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz em Coríntios 10, 31, portanto, olha só, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, o que é que a Bíblia diz?
Fazei tudo para a glória de Deus. O que é que significa isso? Até a sua maneira de comer, de vestir, de beber, de agir, de fazer tudo tem que ser para a glória de Deus. O que é que significa fazer as coisas para a glória de Deus? Fazer as coisas para a alegria do Senhor. O Senhor se alegra com o que você está fazendo? Você que tem a consciência forte, fica aí o desafio. Então nós estamos caminhando, eu sei que depois você vai ouvir de novo, você vai fazer anotações, porque lembre-se, é um assunto muito profundo, porque envolve o nosso eu, o verdadeiro eu. Olha só, aprendemos até aqui que a consciência é uma dádiva de Deus, aprendemos a respeito da consciência que é boa, aprendemos a respeito da consciência fraca e agora terminamos a respeito da consciência forte. Será que para por aí? Não. O próximo assunto vai envolver uma consciência má. É verdade, existem características que definem uma consciência que é má. Você não pode perder. Ore por mim que eu oro por você. E não se esquece, se inscreve no canal, compartilhe, comente, deixe o seu gostei, mas faça isso para a glória do Senhor. E que Deus continue te abençoando no nome de Jesus. Amém e amém.